Olá, espaçonauta! Hoje em dia está muito comum as pessoas falarem que gravaram sons de objetos no espaço. A própria NASA divulgou há um tempo atrás os supostos sons do buraco negro no centro aglomerado de galáxias em Perseu e também do buraco negro em M87. Mas que sons são estes? Como alguém foi até lá para gravar este som? Existe som no espaço? E se existe, nossos ouvidos são capazes de captar esta frequência? Venha comigo por mais esta viagem cósmica. Eu sou o Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! Bom, já vou começar te explicando que até pode existir algum som no espaço, mas é praticamente impossível que este som seja audível para nós humanos. E, atenção, estes sons divulgados, inclusive pela NASA, não são os verdadeiros sons do local ou dos locais. A própria NASA nunca disse isso. Alguns cientistas, inclusive, caracterizam essa questão do som como uma brincadeira. E aqui precisamos primeiramente entender o que quer dizer sonificação, que é o que a NASA fala que fez dos objetos. Sonificação é um processo pelo qual dados coletados em uma amostra são atribuídos notas musicais e tons. Porém, a maioria das pessoas não entendeu isso. A NASA fala em sonificação e nunca afirmou que os sons apresentados são os sons dos locais de fato. A sonificação é um processo muito legal. Se você imaginar que, por um lado, significa que, de certa forma, uma imagem do universo será possível ser interpretada por uma pessoa que tem deficiência visual, por exemplo. Ela vai poder sentir, entre aspas, aquela imagem. Agora, por que os divulgadores científicos não falam isso? Por que eles omitem as explicações e falam que, de fato, o que está sendo apresentado é o som do local? Pois é, pessoal, isso aí é muito sério, questão de divulgação científica. Às vezes, esses divulgadores, e não foram poucos, eu vi os grandes canais de astronomia da internet, falando aí, a NASA traz para você o som real do buraco negro, o som real de tal, o som real de Júpiter. Então é o seguinte, isso é muito complexo, porque é colocado dessa forma, e inclusive isso é replicado amplamente nas redes sociais de forma errada, porque os leigos que acompanham esses canais pegam esta informação erroneamente e retransmitem. E a culpa não é deles, mas sim dos divulgadores científicos que às vezes estão despreparados para dar aquela notícia. Então, pessoal, uma coisa muito importante que eu sempre falei para vocês é o seguinte: o nosso canal aqui tem uma missão, e esta missão é a divulgação científica séria. Não estou aqui correndo atrás de likes e de dislikes ou de comentários, e nem de compartilhamentos. Estou aqui para trazer para você a divulgação científica da forma correta. Esse é o meu compromisso. Os likes são muito bem-vindos, os comentários, os compartilhamentos são excelentes para o canal, mas eles têm que vir não por um apelo, e sim porque você entende que essa informação que está sendo passada aqui é de qualidade. Bom, vamos seguir adiante e você vai entender todos os detalhes do que é o processo de sonificação feito pela NASA, que, aliás, como eu já disse, é muito bacana. O que a NASA fez não chega nem próximo de ser o som que você ouviria caso estivesse no local. Quer entender, então, o que de fato é a sonificação de qualquer corpo espacial ou de qualquer coisa e o que de fato a NASA quis fazer? Para chegarmos aos ditos sons dos buracos negros, assim como de vários corpos celestes que já foram publicados, primeiramente precisamos explicar o que é o som, ou melhor dizendo, uma onda sonora e como ela se propaga. O som é uma onda mecânica
e, portanto, necessita de um meio físico para se propagar. A propagação do som, basicamente, é feita da seguinte forma: as vibrações produzidas pela fonte da onda sonora agitam os átomos e moléculas à sua frente. Estas, por sua vez, agitam os átomos e as moléculas mais adiante, e assim sucessivamente, agitando tudo no caminho que constitui o meio por onde a onda sonora se propaga. Logo, se não existem átomos e moléculas, não existe som, e sendo assim, no vácuo típico do espaço, é impossível que o som se propague. Outra questão importante é que a velocidade do som depende do meio físico pelo qual ele vai se propagar. Nos sólidos, o som se propaga com maior velocidade, pois as moléculas estão mais próximas umas das outras. Nos líquidos, onde a distância das moléculas é maior que nos sólidos, a velocidade do som é menor, e nos gases, ainda menor. Isso porque, neste estado, as moléculas se encontram muito afastadas umas das outras. A velocidade do som na atmosfera próxima ao solo na Terra é de 343 metros por segundo. E aqui, uma curiosidade para que você entenda o quanto o meio influencia na velocidade do som. Em Marte, onde a atmosfera é 100 vezes menos densa que a da Terra, a velocidade do som é em média 240 metros por segundo. Já em meios muito densos, como uma barra de ferro, a velocidade chega a 5.000 metros por segundo. Pois é, pessoal, aqui no Nerd aos 50 você encontra informação com tanta profundidade, qualidade e certificada por um doutor em astrofísica, como é o caso desse vídeo aqui que teve o apoio do Dr. Nuno Cunha. Então, é muito importante que você dê o seu incentivo para esse canal. Participe do nosso clube de membros. A partir de R$ 4,99 você ajuda o nosso canal a se manter e vai ter vários benefícios para você. Dá uma olhadinha lá. Mas nerd, e o som do buraco negro? Calma lá que já vamos chegar nesse ponto. Mas antes eu preciso te equipar com informações importantes para que você seja capaz de decifrar a brincadeirinha da NASA. Você pode estar se perguntando, mas o som do rádio, da TV e de vários outros tipos de aparelho podem usar as ondas de rádio como portadoras e assim seriam capazes de levar o som codificado de uma ponta à outra do planeta, ou até mesmo para o espaço. Aliás, a comunicação da NASA com os astronautas na Lua foi feita desta forma. Say again, please. Houston, we have a problem. Vamos entender este processo. O som captado pelos microfones, por exemplo, são convertidos em corrente elétrica através dos componentes eletrônicos do chamado transmissor, que são então codificados em uma onda eletromagnética de frequência conhecida. Esta codificação pode ser por variação de amplitude da onda, o dito AM, amplitude modulada, ou da frequência da onda, FM, frequência modulada. O método de codificação, ou seja, a forma como isto foi feito, é conhecida, já que fomos nós mesmos que a criamos. E, logo, é facilmente revertida por um aparelho chamado receptor, que pode ser, por exemplo, o rádio de sua casa, que retira das ondas eletromagnéticas portadoras, no caso as ondas de rádio, o sinal que foi incorporado a elas. E, novamente, a eletrônica é responsável em realizar a conversão deste sinal em ondas sonoras, tornando possível ouvir o som que foi transmitido, até de outro planeta se fosse o caso. Finalmente vamos tratar agora do som do buraco negro, pessoal. Primeiramente, vamos falar do processo de sonificação do buraco negro no centro da galáxia M87, o mesmo que foi imaginado pela primeira vez pelo EHT. O que a NASA fez foi uma brincadeira, realmente. Isso mesmo, pessoal. Essa brincadeira consiste em atribuir sons aos dados das imagens do corpo celeste em diferentes tipos de luz. Vou frisar aqui, a própria NASA nunca afirmou que este seria o som que você ouviria se estivesse próximo ao buraco negro de M87. E quem diz isso está te enganando. No caso da sonificação dessa imagem, foi feito o seguinte: usou-se imagens feitas em comprimentos de onda, tanto visíveis como invisíveis ao olho humano, e associou-se a cada imagem uma nota musical.
No caso específico deste buraco negro, no centro de M87, foi feita uma varredura na imagem e separados os comprimentos de onda da seguinte forma. Na parte inferior da imagem, temos as ondas de rádio feitas pelo EHT. A elas foram atribuídos os tons mais baixos. No centro, a imagem captada pela luz visível do telescópio espacial Hubble, as quais atribuíram-se tons médios. E acima, a imagem em raio-x, captadas pelo telescópio Chandra. Ela foi responsável pelos tons mais altos. Fica então a minha pergunta: isto é um som real, pessoal? Quem tem coragem de falar que é? Diz aí nos comentários. Eu poderia propor uma codificação totalmente diferente e encontraria um som totalmente adverso do que o que a NASA apresentou aqui, concorda? Se concorda, inscreve-se aí no nosso canal para mostrar para o YouTube que o que fazemos aqui é divulgação científica séria e nos ajude compartilhando esse vídeo em suas redes sociais, isso para dar mais relevância para o nosso canal. Mas agora você já deve estar aí retrucando. Ah, tudo bem, mas o som divulgado do buraco negro no aglomerado de galáxias em Perseu é real. Eles enxergaram a crista das ondas de densidade nas imagens. E vou dizer a você, não é. Embora eu tenha visto também em canais o título: Cientistas divulgam sons reais de buracos negros. E você já podia estar assistindo esse vídeo aqui igual eu estou vestido aqui, ó, com um manto nerd de respeito. Isso mesmo, uma camisa da nossa loja Nerd 50. Se você ver aqui, ó, já tem aqui o link para você ir até a loja e pegar a sua camisa. São vários modelos muito bacana. Aqui embaixo também já está aparecendo algumas camisas aí para você poder escolher. Essa camisa, pessoal, é extremamente tecnológica. Poderia ser produto da NASA. Ela não amarrota, tem filtro UV acima de 50. Ela também é fácil de lavar a máquina, seca rápido e não deixa o suor em contato com o corpo. Tá esperando o quê, rapaz? Vai lá buscar sua camisa para você acompanhar o canal aqui com ela. O que foi feito neste caso é até mais próximo do que poderia ser um som. Mas ainda assim, embora seja possivelmente uma onda mecânica, seria uma onda mecânica com frequência incrivelmente baixa, muito longe do que poderia ser captado por nossos ouvidos. Vamos entender o processo realizado e depois volto aqui neste ponto. Os pesquisadores analisaram a imagem do buraco negro no centro deste aglomerado de galáxias e perceberam na imagem que o gás quente presente neste aglomerado apresentava variações de densidade devido a ondas de pressão que vinham do buraco negro. Assim, eles determinaram padrões que possivelmente se repetiriam nestas ondulações e que teriam o mesmo comportamento das cristas, regiões com maior densidade, e vales, regiões com menor densidade, típicos das ondas sonoras. Porém, como a densidade do gás neste meio interestelar é muito baixa, logo o deslocamento das moléculas do gás ali contidas seria muito grande. E como a distância entre estas moléculas é muito grande, isso resultaria em uma propagação lenta, dando origem a uma frequência muito baixa. A mágica do brinquedinho que codificou este som foi pegar o padrão de onda retirado da imagem e comprimir o comprimento de onda em 144 quatrilhões de vezes, para tornar-se audível ao ser humano. Mas essa codificação, vamos e convenhamos, pessoal, muda totalmente a natureza do som que estaria lá no aglomerado, pois muda o tipo de onda mecânica presente. Notem que o som que seria produzido pela onda em questão não teve o seu volume aumentado, mas sim foi alterada a natureza da onda quando se mudou a frequência. É como pegar uma nota musical Ré e transformá-la em Si, depois dizer que este é o som gerado pela fonte. No caso da sonificação apresentada, a transformação foi ainda muito mais radical do que o que eu cito aqui, em nosso exemplo, já que entre o Si e o Ré, a frequência da onda não chega a ser nem o dobro.
Vamos trazer isso para uma situação real aqui em nosso planeta. Sabemos que os apitos usados para adestrar cães emitem sons de alta frequência. E essa alta frequência é inaudível para nossos ouvidos. Se em um experimento tivéssemos um aparelho que fosse capaz de gravar este som, e a frequência então fosse diminuída a ponto de ser possível de ser ouvido por nós humanos, mudaríamos totalmente este som. Ao diminuir a sua frequência por um valor arbitrário, poderíamos encontrar dezenas de timbres e sons diferentes, tendo como base o mesmo som original, em alta frequência. Se fôssemos transportados neste momento ao aglomerado de galáxias de Perseu, nas proximidades do seu buraco negro, não ouviríamos som nenhum, pois essas ondas mecânicas que ali se propagam não seriam audíveis aos nossos ouvidos. E mais ainda, se fosse possível trazer todo o conjunto do aglomerado de Perseu aqui para a Terra e colocá-lo aí ao seu lado, você não ouviria absolutamente nada. Embora o método usado aqui pode se tratar de uma onda sonora, é uma onda inaudível aos nossos ouvidos. Agora que imagino que você já se convenceu do que estou falando, eu adoraria ouvir o som do seu like e também de sonificar o comentário que você vai deixar para este vídeo. Isso mesmo, seu comentário é música para os meus ouvidos. Diga aí o que você acha, concorda com o que expus aqui? Se discorda também, fala aí. Se puder dar uma força para o canal crescer, divulgue este vídeo no seu grupo de astronomia, na sua página pessoal, onde você quiser. Ajude-nos a fazer uma divulgação científica de qualidade. Este vídeo conta com a revisão científica do doutor em astrofísica Nuno Cunha, a quem agradeço a paciência e atenção pelos esclarecimentos.